que o áudio está ok. Pessoal que tiver ao vivo aí, que puder me dar um feedback aí. Primeira vez que eu uso essa ferramenta aqui, eu acho que vai ajudar bastante a gente. Eu queria falar com vocês sobre algo que tem ocorrido nos nossos dias, né? Alguns rabinos negando a respeito de Isaías capítulo 53, falar a respeito do Messias. Vejam só, meus amigos. Na verdade, o porquê que negar Isaías 53 é, o, é, uma, é um grande lance, né? É a grande jogada. Eu vou explicar, vocês vão entender bem, depois a gente vai falar um pouquinho a respeito de algumas coisas aqui. Por que negar a respeito do Messias é a grande jogada? Porque olha só, se Isaías 53 não fala a respeito do Messias, então o Messias não morreu. Se negar Isaías 53, obrigado Miriam, Marcos, Mari, Deus abençoe vocês. Negar Isaías 53 é negar que Yeshua é o Messias. Então esse é o pressuposto. Agora eu quero provar para vocês como ou alguns rabinos estão mentindo, ou na verdade, se não há uma má fé, há uma cegueira aí muito grande. Porque olha só, veja aqui, eu vou abrir aqui para vocês o Talmud. Eu já vou Esse aqui é um site judaico, Sefaria, né? E olha o que está escrito em... Deixa eu colocar na procura aqui, que vai mais rápido. Em Sanhedrin. Sanhedrin é um tratado, né? Veja só, inteiramente judaico esse site. Sanhedrin 98b. Vamos lá. Sanhedrin 98b. Que vai traduzir. Eu acho que vocês vão conseguir enxergar aí. Aqui vai falar algumas coisas a respeito do Messias. Isso daqui é um livro inteiramente judaico, não tem nada de cristianismo aqui, de cristão, é o Talmud, né? E olha o que está escrito, aqui já começa a falar a respeito do Messias. Escritor aqui do Talmud diz assim, que o Messias venha, mas depois da minha morte. E por que ele diz que o Messias tem que vir depois da morte dele? Olha o que ele diz. Para que eu não veja, pois temo o sofrimento que precederá a sua vinda. Que está falando das dores de parto que precede a vinda do Messias. Então olha que coisa maravilhosa. Ele diz, olha, da mesma forma Rabá diz, que venha o Messias, mas depois da minha morte, para que eu não veja. Rav Yosef diz, deixe o Messias vir, e terei o privilégio de sentar-me à sombra dos excrementos de seu jumento. Olha só, lembrando que ele viria montado em um jumentinho, né? Mas essa nem é a questão. Estou disposto a passar por toda a dor e desgraça associadas à sua chegada. Então os rabinos já entendiam que haveria uma dor, né, na chegada do Messias, que é essa dor que nós estamos que já começou, que a vinda do Messias, só para ficar claro para vocês, ela é comparada às dores de parto de uma mulher. Então, a vinda do Messias vai trazer dores. E aqui tem muitas coisas a respeito do Messias, olha aqui para vocês verem. Aqui fala a respeito apenas do Messias, mas vamos lá para o ponto, se Isaías 53 fala a respeito do Messias ou não. E olha só que interessante, porque os rabinos tentam desviar o foco dizendo que Isaías 53, o servo sofredor ali, na verdade é Israel. E olha só o que está escrito no Talmud. Vamos ver o que o Talmud, que é uma obra que os judeus respeitam de um nível talvez até maior do que a própria Bíblia hebraica, né, para alguns, né? E olha o que o Talmud diz no Tratado de Sanhedrin 98b.
Vamos achar aqui para ler com vocês aqui. Olha só isso, gente. Eu vou até ampliar a tela aqui para vocês. Olha isso. A propósito do Messias, a Guemará pergunta: qual é o seu nome? Então a questão aqui, os rabinos começam a perguntar: qual é o nome do Mashiach, do Messias? E olha o que o Talmud diz. A escola do rabino Sheila diz: Shiló é o seu nome. Então um diz que o nome dele é Shiló e apresenta o texto de Gênesis 49. Eu vou ser bem assertivo, senão a gente vai demorar muito, porque eu tenho muitos textos para ler com vocês. A escola do Rabino Yanai diz Inon é o seu nome. Né? Aí cada um vai falando de um nome dele e cada nome dele está ligado a um fato, a um acontecimento. E olha assim, e olha só o que o Talmud diz aqui. Um rabino diz, e os rabinos dizem, leproso é o seu nome. Leproso, olha só. Aqui está mal traduzido, né? Porque é o Google que está traduzindo. Rabino Yehudá Hanassi, né? Ele diz que leproso é o nome do Mashiach, do Messias. Por que o nome dele é leproso? Vocês se lembram que o leproso ele tinha que ficar fora da cidade, né? Por causa dos pecados que estavam sobre ele, a lepra, né? A lepra era uma doença espiritual, não era igual à lepra de hoje, né? Como é usada hoje, era uma doença espiritual. O leproso tinha que ficar fora da cidade, né? E o leproso era um doente. Então, olha o que esse rabino diz no Talmud, gente. E os rabinos dizem: leproso é o seu nome, Rabino Yehudá Hanassi. Leproso é o seu nome. Por que leproso é o seu nome? Está falando a respeito do Mashiach, do Messias, olha só. No grego, Christus, né? Ungido. Mashiach vem de Machá. Machá é ungir. Então, olha só. Por que ele chama ele de leproso? Olha o que está escrito aqui. Porque está escrito, como está escrito, de fato, ele carregou nossas doenças e suportou nossas dores. No entanto, o consideramos ferido, ferido por Deus e aflito. E Yeshayahu e Isaías 53:4. Gente, meu Deus do céu, como que os rabinos modernos dizem que Isaías 53 não fala a respeito do Messias? O que eu estou lendo aqui não é os evangelhos, não são os evangelhos, não é a Brit Hadashah, o Novo Testamento, os textos de Paulo, não. O que eu estou lendo aqui é o Talmud, o próprio Talmud. No Talmud há rabinos dizendo que o nome do Mashiach quer dizer que ele se revelaria como um leproso, como um doente. Por quê? Porque o rabino entendeu que Isaías 53 estava falando a respeito do Messias. Então, o próprio Talmud diz que Isaías 53 fala a respeito do Messias. Se não bastasse isso, eu separei outras coisas aqui. Tem outras coisas aqui, ó, que fala a respeito do Messias, né? Mas não é o nosso foco hoje. Eu preparei algumas coisas aqui para lermos juntos a respeito do Messias. Olha que interessante. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Olha que coisa maravilhosa, gente. No Midrash Rabbah, deixa eu ampliar a tela aqui para vocês. No Midrash Rabbah, uma explicação sobre o texto de Ruth 2:4. Olha só, isso é um texto judaico, tá? E olha o que está falando. Ele está falando sobre o rei Messias. Aí o texto diz assim: achega-te para cá, aproxime-se do trono e coma do pão. Isto se refere ao pão da realeza, e molha no vinagre o teu pedaço. Isso se refere aos seus sofrimentos. Veja que está falando sobre o Messias. Como está escrito, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Midrash Hut 5:6. Então, olha só. Veja, mais um texto judaico
que fala, né, que Isaías 53, que é o texto que ele usa aqui, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então veja só, aqui é o texto que eu já li, né? Depois quem quiser aí, eu vou ver se eu consigo deixar disponível para vocês esse daqui que eu reuni alguns textos aqui. Olha só, gente. Agora a gente vai entrar no filé, né? Em algo muito fantástico. Porque eu fui pesquisando a respeito de alguns textos judaicos antigos, né? Talmud, Zohar, entre outros, né? Alguns Targums, para ver o que fala a respeito do Messias. E veja que todos os textos confirmam tudo a respeito de Yeshua. Veja só, Shimon ben Yochai, Shimon ben Yochai, olha o que está escrito aqui, olha o que está dito no Midrash, obra judaica. E Armilau se unirá à batalha contra o Messias, o filho de Efraim, no portão oriental. E o Messias, o filho de Efraim, morrerá lá. Então, olha só, veja que na cultura judaica, o Messias morreria. Então, essa ideia de que o Messias não morreria, isso é mentiroso. Isso é para tirar o foco de Yeshua, que Jesus é o Messias, né? Veja o que o texto diz: e o Messias, o filho de Efraim, morrerá lá. Israel pranteará por ele. E depois, só depois da morte, olha o que está escrito: e depois o santo, o próprio Deus, lhes revelará o Messias. Então, a revelação, segundo esse Midrash, do Messias é só depois da morte dele. Revelará o Messias, o filho de Davi, a quem Israel vai querer apedrejar. Olha só. Dizendo: tu falas falsamente, pois o Messias já foi morto, e não há outro Messias que se levante. E assim desprezarão, como está escrito: desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Veja, esse texto aqui é um texto de. Deixa eu abrir aqui um parênteses para escrever para vocês. Isaías 53. Desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Gente, não tem como fugir. Se vocês pesquisarem os textos judaicos, até aqueles que vocês têm medo, zorra, não, vou me perder lá. Não, não vai. Você que tem Cristo, você que tem Yeshua, você que tem o Messias, você que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você vai ter mais revelações. Depois eu vou abrir o Zohar aqui, o livro, e vou mostrar para vocês. Vocês vão ficar maravilhados, vocês vão ficar espantados de ver quanta revelação tem a respeito de Yeshua. Mas ele voltará e se esconderá deles, de acordo com as palavras, como que escondendo o rosto de nós. Veja que o Messias se esconderia. Veja só, eu vou até parar de ler aqui um pouquinho para mostrar um conceito para vocês muito interessante. Olha só como que é fantástica as Escrituras. Talvez vocês não saibam, mas no judaísmo sempre creu-se que haveriam dois Messias. Um Messias, ele se, ele se chamaria de Mashiach ben Yosef, traduzindo do hebraico o Messias, o filho de José. E haveria um segundo Messias, que é o Messias Mashiach ben Davi, o Messias filho de Davi. Então vejam só, vou tentar desenhar para vocês entenderem, ficar bem claro isso. Haveria um Messias seria chamado de, que seria comparado com José. E qual é a história de José? É uma história de sofrimento, de traição, até chegar ao governo. É uma história de alguém que se escondeu dos seus irmãos. E quando foi se revelar aos seus irmãos, José, na verdade, ele não foi reconhecido pelos seus irmãos. Então vejam a história de Yeshua, de Jesus, em José. Por isso que os rabinos antigos, de boa fé, diziam, né, os estudiosos antigos, né, eles diziam em Israel que haveria uma revelação do Messias como José.
E como que seria essa revelação? Uma revelação humilde, uma revelação de alguém que sofre. Veja como está alinhado com Isaías 53. Agora, você tem um outro Messias que viria depois, que era o Messias filho de Davi. Por quê? Porque Davi tomou o governo, Davi reinou em Israel. Davi é diferente de José. Ao invés do sofrimento de José, Davi revela o governo. Então, esses dois Messias, na verdade, revelam o mesmo Messias, se revelariam de dois modos. Isso está muito claro, infelizmente. Vamos continuar aqui. Infelizmente, Deus, por questão da desobediência, acabou cegando parte do povo dele e muitos não conseguem enxergar. Então veja só, dois conceitos disputados a respeito do Messias são seu sangue sendo derramado para trazer expiação. Os judeus não creem que o sangue de alguém pode expiar o pecado de outra pessoa, né? Que a morte de um homem não pode trazer expiação, né? Então vamos ver isso, vamos analisar isso. O último argumento pode ser abordado apontando para as leis relativas à cidade de refúgio. Lá em Números, capítulo de número 35, você tem o texto falando a respeito da cidade de refúgio. Quando alguém era acusado de homicídio culposo, quando alguém cometia um crime, né, sem a intenção de matar, essa pessoa poderia se manter vivo, retirando-se para uma dessas cidades. Essa pessoa se escondia nessa cidade de refúgio e, após a morte do sumo sacerdote, essa morte era perdoada. Esse crime, né, entre aspas, né, um crime culposo, era perdoado. As ações anteriores eram consideradas expiadas. Então veja só, a morte do sumo sacerdote fazia com que essas pessoas culpadas se tornassem livres. O pecado delas eram expiados. Então vejam que a morte do sumo sacerdote expiava o pecado dessas pessoas. Então veja que não é verdadeiro o argumento de que a morte de alguém não pode expiar o pecado de outras pessoas. Eu vou mais longe. Vou mais longe com vocês aqui, meus amigos. Eu queria que vocês mandassem um feedback aí sempre, porque como eu estou sozinho aqui visualizando aqui, às vezes eu penso que pode estar travado. Então, se vocês puderem sempre ir comentando aí, quiser mandar uma pergunta também, fiquem à vontade. Então, olha só, não só isso, eu vou mais longe. Os rabinos modernos, eles dizem, eles alegam, eles argumentam que uma pessoa não pode morrer pela outra. Será que isso é verdade? Será que os textos judaicos antigos dizem a mesma coisa? Vamos analisar. Primeiro, a gente já viu que a Bíblia aqui, a Torá, em Números, já diz o contrário, que a morte do sumo sacerdote expiava o pecado dessas pessoas. Então, olha só, vamos continuar. Eu vou passar a ideia rápida para vocês, não vai dar tempo de falar sobre tudo, sobre a ideia de um tzadik. O que é um tzadik? Tzadik é um justo. Então, olha só, o que é essa ideia a respeito de um justo? Boa noite, Cristina. O que é um tzadik? Tzadik é um justo que sofre, segundo o conceito judaico, tzadik é um justo que sofre por causa de outras pessoas. Então, imagina, vamos falar de José. José sofreu na mão dos seus irmãos. E por qual razão José sofreu? Para dar livramento aos seus próprios irmãos mais tarde. Ele sofre para salvar os seus irmãos. Você se lembra que teve uma fome em toda a terra e Israel, as tribos, né, os filhos de Jacó, foram até o Egito para pegar suprimento, porque só lá havia, e eles tiveram que falar com José, com Yosef. E José supre a falta deles, mas vocês se lembram que eles haviam tentado matar José, né? Eles até acharam que José estava morto, eles não reconheceram José. Então ali é muito claro a ideia de Yeshua estar ali. Então, gente, isso é um tzadik, é um justo que sofre
ele tem um sofrimento por causa de outros. Então, olha só, eu vou ler aqui com vocês. A ideia de um único tzadik expiar por toda a sua geração é encontrado na literatura cabalística. Olha só, coisa que nós nem usamos, né? Mas eu estou usando isso daqui para mostrar para vocês como os rabinos, como as pessoas hoje, elas estão ou distorcendo os textos, no mínimo, né? Ou elas não estão lendo os próprios textos delas, ou estão mentindo, né? Essas são algumas hipóteses, né? Mas veja só o que a própria literatura judaica diz. O texto clássico, Derech Hashem, né, pode ser traduzido como o caminho de Deus, Rabino Moshe Haim Luzzatto, chega a afirmar que pode até haver um tzadik, um justo, mais altamente aperfeiçoado. Quem seria esse tzadik altamente aperfeiçoado? Eu indico para você assistir aí Metatron, o vídeo que eu fiz aí a respeito de Metatron, que também fala a respeito do Messias, de Jesus, de Yeshua. Veja só, o que ele diz? Que haveria um tzadik, poderia haver um tzadik, um justo, mais altamente aperfeiçoado. Bom, é isso que Hebreus fala, né? Mas olha só o que ele diz. Que pode espiar não apenas por sua geração. Porque José ali, ele ajudou a sua geração, né? Mas olha só, segundo esse rabino, haveria um tzadik mais elevado que poderia espiar não só apenas sua geração, mas todas as gerações. Aqui está mal traduzido, gente, eu estava traduzindo, né? Mas todas as gerações. Todas as gerações dos homens. Vamos ler o que está escrito, olha o que está escrito. Sofrimento e dor podem ser impostos a um tzadik, a um justo. Vocês se lembram do livro de Jó, né, gente? Porque o livro de Jó fala a respeito do Messias, de Yeshua. A grande questão no livro de Jó é por que o justo sofre? Que justo é? Veja, esse justo posto no livro de Jó não somos nós. Esse justo que sofre está falando de um tzadik, está falando de Jó como um modelo, como um tipo para Yeshua. Yeshua é um antitipo, né? Então, olha só. O sofrimento e dor pode ser imposto a um justo, a um tzadik, como uma expiação por toda a sua geração. Este tzadik deve então aceitar este sofrimento com amor para o benefício de sua geração. Veja, estou lendo uma obra rabínica. Assim como ele aceita o sofrimento imposto a ele por sua própria causa, ao fazer isso, ele beneficia a sua geração ao expiar por ela e, ao mesmo tempo, é elevado a um grau muito elevado. Além disso, há um tipo especial e superior de sofrimento que atinge um tzadik, que é justo. Aqui está mal traduzido, gente. Aqui foi traduzido pelo Google. E mais aperfeiçoado. Veja só, a última parte aqui nos impostos. Esse sofrimento vem para fornecer a ajuda necessária para trazer a cadeia de eventos que conduz à perfeição final da humanidade como um todo. Essa cadeia de eventos é o que os rabinos chamam de nos passos do Messias, ou as dores de parto, tá? Ou também é chamado de as cordas do Messias. Você pode colocar esses termos no Google, você vai achar muita coisa. Agora olha só o que o Zohar diz. Gente, não saia daí, isso daqui vai mudar a sua concepção. Vamos para a Bíblia agora. Eu vou passar pelo Zohar e vamos para a Bíblia. E você vai ver que coisa tremenda, como os textos se conectam. Vejam só. A seguinte passagem do Zohar fala de um justo morrendo pelos pecados dos outros. Meu Deus do céu, gente. Chamando especificamente, olha o nome que esse justo que morre pelos outros se chama. Obrigado, Miriam. Camila, minha amiga, um beijo aí para você e para o Carlos, para o seu filho aí. Olha só, Jonatas, olha como o Zohar chama esse justo, que morre pelo pecado dos outros. A Camila leu o Zohar e a Camila amou esse livro. Então, olha só, como que ele é chamado, Camila? Esse justo que morre pelo pecado dos outros é chamado de o braço. O braço. Vocês vão entender por que eu tô rindo.
Quando vocês estão lutando com alguém, ou estão numa briga, né? Eu acho que vocês nunca fizeram isso, mas qual é a atitude de vocês? Vocês não colocam o braço na frente para proteger o corpo? Agora olha só quem é o braço. Pelo sangue derramado desse braço, a cura é levada ao resto do corpo. Eu tô emocionado aqui, gente. É, de- depois, se der, eu ligo a câmera aqui para vocês me verem. Que se diz ser a humanidade, olha só. Então veja só, o braço sofre para proteger o corpo. Agora, quem é o corpo? O corpo somos nós. O corpo é Israel, o corpo é a igreja, certo? Agora olha só, e quem é o braço? Segura na poltrona aí e na cadeira para vocês não cair. Eu vou falar algo aqui que vocês nunca ouviram falar. Vou te dar uma revelação fantástica, então presta atenção. O texto também diz que Deus fere um homem justo para trazer expiação por todos os homens de sua geração. E associa este homem com o servo de Isaías, capítulo 53. Olha só, que é contestado, né? Olha o que está escrito no Zohar. Eu nem vou ler isso daqui, tá, gente? Eu vou deixar no material aqui, eu vou disponibilizar aí para vocês depois, tá? Mas cita Isaías 53 aqui, ó, novamente, tá? Esse é um texto do Zohar. E olha só, tem, um, tem, um, tem uma conexão com Yom Kippur, mas eu não vou falar disso. Mas vamos falar sobre o braço. Quem é esse braço? Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Vamos ver quem é o braço? Pouco antes desse versículo, Isaías havia profetizado que este braço do Senhor um dia seria revelado às nações, e que este braço é a salvação. Olha só, Isaías 52, um capítulo antes. Exultai e cantai juntos, lugares desolados de Jerusalém, porque o Senhor consolou seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Olha só. Isaías 33, 2. O Senhor tem misericórdia de todos nós, nós te esperamos. Sê tu o braço deles. Todas as manhãs, a nossa salvação também no tempo da angústia. Isaías deixa claro que nenhum homem poderia fornecer essa salvação. Portanto, o próprio Deus é a salvação e o mediador para o homem. Este braço de salvação também contém aspectos de vingança e justiça. Olha, vamos ler. Isaías 59, 15 e 17. Sim, a verdade falha. E o que se desvia do mal se torna presa. E o Senhor viu isso e desagradou-lhe que não houvesse julgamento. E ele viu que não havia nenhum homem e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Portanto, o seu braço trouxe a salvação para ele e sua justiça, ela o sustentou. Pois ele vestiu a sua justiça como uma couraça, com uma couraça e um capacete de salvação sobre a cabeça. E ele vestia as vestes de vingança com roupa, e estava vestido com zelo como um manto. Veja só, o braço de Deus, ou a mão de Deus, segura na poltrona aí. Aparece logo no início das Escrituras. Aonde aparece, Rafa? Olha só. Você se lembra de quando Deus tirou o povo de Israel do Egito? Vocês se lembram disso? Olha o que está escrito em Êxodo, capítulo de número 6. Olha o braço. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, da opressão dos egípcios, e vos livrarei da sua escravidão, e vos redimirei com o braço estendido e com grandes julgamentos. Olha só, o que foi que tirou Israel do Egito? Não foi a mão forte do Senhor? Não foi o braço do Senhor? Olha que tremendo, gente. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram esta canção e falaram: Eu cantarei ao Senhor porque ele triunfou gloriosamente. O cavalo e o seu cavaleiro lançaram-se ao mar. O Senhor é a minha força, o meu cântico, ele é a minha salvação.
Ele é o meu Deus e preparei para ele uma morada. O Deus de meu pai, e eu o exaltarei. O Senhor é o homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Os carros de Faraó e seus exércitos ele lançou ao mar. Seus capitães escolhidos também se afogaram no mar vermelho. As profundezas os cobriram, eles afundaram como uma pedra. A tua destra é a mão direita. Né? Quem é a mão direita do Senhor, gente? Nery, minha amiga, Reino Vindouro, Deus abençoe vocês aí, gente. Gente, isso daqui é tremendo. Agora eu vou contar um segredo aí que vocês vão amar. Vocês sabem como que se fala braço em hebraico? Eu tive a curiosidade de pesquisar isso aqui. Eu acredito que eu deixei preparado aqui para vocês. Talvez eu não tenha deixado preparado, gente. Mas a gente busca aqui agora. A palavra braço, eu não lembro ali qual que é o texto. Vamos ler aqui. Eu busco aqui de novo para vocês. Braço, Isaías 53, verso 1. Vamos lá? Isaías 53, verso 1. Deixa eu copiar aqui, eu vou deixar esse texto aqui. Isaías 50. Olha, gente, isso é fantástico. Se alguém quiser falar alguma coisa aí, agora eu consigo ler aqui. Agora deu uma folga aqui. Isaías 53, verso 1. Vocês não vão acreditar na palavra que significa, pelo menos no outro aplicativo. Né? Tomara que eu não seja traído aqui, eu acho que não vou ser, não, pela minha memória. Mas vamos lá, braço, tá aqui. Olha a palavra para braço, tá vendo? And is the arm, né? E é o braço, né? Of the Lord, do Senhor. Então tá aqui o texto. Vamos lá. Vamos clicar aqui no Strong, braço. Zeroa. Zeroa é braço. Agora olha só a raiz de zeroa. A raiz de zeroa é zará. O que é zara? Zara é semente, nascimento. Então veja que a palavra braço ela está conectada à semente. Olha só, veja como as coisas elas circulam, todas elas estão ao redor de uma revelação messiânica, de uma revelação a respeito do Messias. Então, olha só, é óbvio que o que os rabinos modernos tentam tirar o foco, né, a respeito de ser o Messias, porque o texto, o servo sofredor, fala a respeito do Messias, mas desculpa, Franklin, eu moro em Portugal e aqui já são quase 3 horas da manhã e o apartamento é pequeno, por isso o som tá baixo. Então, peço perdão a vocês aí, tá? Eu tive um bebê recentemente, né? Há algum tempo atrás, né? É novinho ainda e dorme cedo, então não posso acordar. Então, e é o único momento que eu tenho, gente, para fazer isso daqui, senão eu não faço. Vocês sabem, eu fico sem gravar muito tempo. Mas vamos lá. Eu quero mostrar outra revelação para vocês que vocês vão amar. Vejam isso. Vejam isso. Primeiro eu vou ler aqui, eu vou ver se eu acho que o Zohar de novo. E olha só, uma revelação tremenda para vocês aí. Olha aqui, olha o que o Zohar diz. O Messias aceita as dores e os sofrimentos da humanidade. A purificação do mundo está concentrada nele. Por isso Israel espera a sua vinda. Olha lá. Aqui é um texto que eu achei na internet, só essa parte aqui, tá? Essa outra parte eu tirei de um livro, essa de cima aqui, tá? Eu tirei de alguns livros, abri aqui o Talmud para vocês, e essa daqui, essa parte aqui, vou dar o crédito aqui para o Moshe Ben Shalom, que ele escreveu essa parte aqui. Ele tem um texto que chama Mashiach pelo Zohar.
E aí vocês podem procurar um texto completo, mas o que me interessa aqui é só essas partes aqui, ó. O Messias aceita as dores e os sofrimentos da humanidade. A purificação do mundo está concentrada nele, por isso Israel espera a sua vinda. É o que os textos bíblicos, o Novo Testamento, Mateus, Isaías 53 também falam, né? Nós já lemos. E aqui o Zohar, eu vou ver se eu acho aqui o Zohar para ler para vocês. Estou lendo muitas obras rabínicas. Gente, não me julguem. Estou lendo para poder ter argumentos para conversar com os judeus, para falar que Yeshua é o Messias. O Senhor tem me direcionado para isso. E é isso que eu tenho feito. Eu vou ouvir Deus, né? Vou ouvir meia dúzia de pessoas, né? Vamos ver se eu acho aqui. Não está aqui. Vamos ver se eu acho aqui. Aqui, achei. Veja só, esse daqui é o Zohar. Página 203. Ó, vou lá no começo para mostrar para vocês. Deixa eu ampliar aqui. Tá? Nessa capa aqui, ó. Vocês podem comprar. Esse daqui esse daqui que a Camila comprou também. Então, olha só, é esse Zohar aqui. Então, vamos na página. Aqui só fala fala muita coisa sobre o Messias, gente. Olha só. Veja só esse artigo aqui, ó, que vai falar sobre o ninho do pássaro. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. O ninho do pássaro. Revelações sobre o Messias. Tá vendo? Que o autor colocou. Veja, isso daqui não é um texto cristão, né, gente? Vamos lá para essa parte e eu vou mostrar uma revelação que vocês vão ficar assombrados. Vocês vão amar isso daqui, viu? Isso daqui é para quem diz que Jesus não é o Messias, né? Que Yeshua não é o Messias. Tem algumas pessoas com problema a respeito do nome também. Eu não tenho problema, não. Israel, quando foi para a dispersão, os nomes mudam, né? Então é Isa para os muçulmanos. A gente não sabe a pronúncia correta do nome, se é Yahshua, Yahoshua, Yehoshua, Yohoshua, né? Ninguém sabe ao certo. A minha filha, ela balbucia, eu já me aproximo dela. A incapacidade dela de dizer o meu nome não me afasta dela. Então eu tenho certeza que isso não te afasta do Messias, tá? Deixa eu ir aqui que eu tô demorando, gente. Olha o que eu vou ler para vocês aqui sobre o ninho do pássaro. Esse ninho do pássaro tem uma revelação interessante. Olha só, eu vou mostrar para vocês algo fantástico nas escrituras, que tem nas escrituras e que completa o texto, esse texto aqui, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo diminuir aqui para ir mais rápido. Olha só, meus amigos. Vamos ver. Ah, já passei. Aqui achei. Pronto, vamos lá. Vamos lá. Vejam isso. Julguem vocês mesmos. Durante o tempo, ó, o ninho do pássaro, Zohar, tá? Revelações sobre o Messias. Durante o tempo em que Israel for castigado, com todas as nações, aqui está falando do exílio, da Galut, e reis em aliança contra ele, quando ele for oprimido por um mal depois do outro, cada novo mal tão terrível a ponto de fazê-lo esquecer o último, então uma coluna de fogo, estendendo-se da terra ao céu, se fará visível a todos os povos da terra por 40 dias. O Messias deixará o paraíso terreno, chamado Ninho do Pássaro, e se revelará na terra da Galileia. Então, olha isso. Aonde que o Messias vai se revelar segundo o Zohar? Eu quero que vocês respondam para mim. Segundo esse texto judaico, tá? Está escrito que o Messias vai se revelar na terra, olha aqui,
na terra da Galileia. A terra tremerá e os homens se esconderão em cavernas. Mas como a Galileia foi a primeira cidade a ser destruída na época da destruição do templo, a Galileia será a primeira cidade na qual o Messias se revelará. Gente, quem é a pessoa que há 2000 anos atrás se revelou na Galileia e que disse ser o Messias? Fala para mim. Aí é que ele fala da guerra do Messias, né? Contra Gog e Magog. Olha só. Que o Messias vai subir aos céus para receber o poder e a coroa. Olha só. Isso daqui não é. Eu não estou lendo um livro escrito por cristão, não, gente. Isso daqui eu estou lendo o livro deles, dos judeus. Então, olha só. Olha o que está escrito aqui. Muitos reis lhe declararão guerra, e muitos judeus sem honra se alinharão contra o Messias. Eu vou ler de novo. Eu estou lendo o Zohar, o livro do esplendor, o livro de judeus, e olha o que o livro diz. Que o Messias vai se revelar na Galileia, que ele vai ser assunto ao céu, ele vai subir aos céus para ser coroado, para receber poder. E que olha só o que vai acontecer. Que os reis da terra vão declarar guerra a ele. E muitos judeus sem honra vão se alinhar contra o Messias, ao lado dos reis terrenos. Você já leu o Salmo 2? Antes de dormir essa noite, te faço o desafio de ler o Salmo 2, sobre a guerra, a união dos homens, o levante das nações contra o ungido do Senhor, contra o Senhor e seu ungido. Então o mundo estará em escuridão por 15 dias. Ao fim dos 12 meses, o cetro de Israel será elevado, que significa que o Messias surgirá no Jardim do Éden. Vocês sabem que o Jardim do Éden, eu já falei isso em um dos meus vídeos, apesar das pessoas não pensarem assim, mas é assim que Israel pensa e é assim que muita gente pensa. O Jardim do Éden é o local onde está a mesquita muçulmana hoje. Ali estava o Jardim do Éden. Ali o primeiro templo, né, foi construído, ali o segundo templo foi construído. Foi ali que Jacó deitou e ungiu a pedra e sonhou e viu um portal ao céu. Foi dali de frente que Yeshua subiu aos céus e é ali que ele vai voltar, tá? Então, olha só que coisa linda. Os justos porão a coroa sobre a cabeça e sobre o seu quadril um cinturão feito das letras do seu santo nome. A voz vinda na árvore do jardim do Éden pronunciará essas palavras: levantai-vos, santos sagrados, e ide diante ao Messias. Chegou o momento em que a mulher celeste se une ao seu esposo. E eis que o esposo vingará a sua esposa. Gente, por isso que esse povo não quer que a gente leia esses livros. Quando eu falo esse povo, eu falo tanto dos cristãos quanto dos judeus. Por que o povo não quer que a gente leia? Porque a gente vai encontrar revelações. A gente vai provar que Jesus é o Messias, que Yeshua é o Messias. Olha só. E aqui fala. E aqui eu vou contar um segredo para vocês rapidinho para a gente encerrar sobre esse ninho do pássaro, tá? O que é o ninho do pássaro? Eis um segredo, tá? Eu não ia falar sobre isso, mas eu vou revelar porque vocês merecem. Gente, olha isso, que coisa maravilhosa. Por que ninho do pássaro? Por que ninho do pássaro, o Nerilyn? Jonatas, Franklin? Exatamente, o Franklin, é verdade. Dizem que é ali que foi criado, que Adão foi posto, né? É verdade, eu creio nisso. Franklin, a sua fala é excelente porque ela abre um outro leque. Quando vocês forem em Israel, em Jerusalém, eu nem sabia disso, quando eu fui que me falaram isso. A pedra que Abraão colocou o filho dele, né, a pedra da fundação do mundo para sacrifício, né, foi ali, naquele lugar. Que Abraão andou por 3 dias, olhou para aquela montanha e viu aquele local, subiu lá para fazer o sacrifício.
Então aquele lugar é um lugar espiritualmente fantástico. Ali há um portal para o céu, né? Lembrando que a terra tem portais para o céu. E não sou eu que digo isso, os Salmos fala sobre isso, né? Abram portas e portais para que entre o Rei da Glória, né? Mas esse não é o tema. Mas eu quero falar com vocês rapidinho sobre o ninho do pássaro. O que é o ninho do pássaro? Aqui vai falar sobre o ninho do pássaro, mas eu quero revelar para vocês na Bíblia sobre o ninho do pássaro. Ninho do pássaro, gente. Ninho do pássaro é o seguinte. Quando Israel foi para a dispersão, Israel foi comparado aos passarinhos, aos filhotes de passarinhos de um ninho. Então, você tem um texto em Deuteronômio 32 que fala sobre a águia, 32 verso 11, né? Que fala sobre a águia que despertando o seu ninho. Na verdade, fala sobre a águia chacoalhando o seu ninho. Por que a águia, mãe, chacoalha o seu ninho? E o texto ainda fala, adeja sobre os seus filhotes, estendendo as suas asas. Toma e os leva sobre suas asas. Aí diz, a águia na verdade é o Senhor, e diz, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele deuses estranhos. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra, e comer os frutos do campo. Também os fez tomar mel da rocha, né? Chupar o mel da rocha e azeite da dura pederneira. Aqui é em inglês o texto, né? Daí fica traduzindo aqui. Olha só, o que é o ninho do pássaro? O ninho do pássaro fala sobre a dispersão de Israel, sobre a Galute, sobre os filhos de Israel que foram espalhados para toda a terra. E olha que coisa tremenda. Eu vou te revelar o segredo de um mandamento. Olha o que está escrito em Deuteronômio, capítulo de número Deuteronômio 22, 6. Olha isso. Você nunca entendeu esse mandamento, hoje você vai entender. Olha que bênção. Se pelo teu caminho encontrares um ninho de pássaro numa árvore ou no chão, com filhotes ou ovos, e a mãe sobre os filhotes ou sobre os ovos, não tomarás a mãe que está sobre os filhotes. Deves primeiro deixar a mãe partir em liberdade, e depois pegarás os filhotes, para que tudo te vá bem e prolongue os teus dias de alegria sobre a terra. Por que Deus, no meio dos mandamentos para Israel, no meio do nada, veja aqui já está falando de outra coisa. Quando edificares uma casa, veja que ele encerra o assunto. E por que aqui, em 2 versos, ele diz isso? Veja que aqui está falando sobre outra coisa, a mulher não deverá usar roupa masculina, são os mandamentos, são as leis. E aqui ele diz, por que Israel não podia, as pessoas não podem pegar a mãe, o pássaro mãe, né? Por que tem que deixá-lo aí e pegar só os filhotes? Porque isso é um exemplo de Israel, na Galute. Olha só, olha só, pelo teu caminho encontrar um ninho de um pássaro com os filhotes e a mãe, você não toma a mãe, você não pega a mãe, deixa a mãe partir em liberdade e depois você pega os filhotes. Por que tem que pegar os filhotes? Porque é a ideia de Israel ser pego pelas mãos dos seus inimigos e ser levado a cativeiro. Israel é comparado a esse pássaro. Por isso que o Zohar lá está falando sobre o ninho do pássaro. Por quê? A mãe que partiu em liberdade é o Mashiach, é o Messias. Vocês entenderam? E os filhotes? Os filhotes foram pegos. Rafa, eu não entendi. Então agora você vai ter a revelação. Lucas 13, 34, vamos ver o que o Messias disse.
Com certeza você se lembra desse texto. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhotes, os teus filhos, como a galinha, e aqui a galinha, que o termo pode ser pássaro, como um pássaro reúne os seus filhotes, ou como uma galinha reúne os seus pintinhos, debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram, mas vós não o aceitastes. E aí, caiu a ficha aí? Que a águia mãe, ou o pássaro mor, né? Aqui é usado águia, galinha e pássaro, né? Mas a ideia é pássaro, né? Que o pássaro mãe perdeu os filhotes que estavam no ninho. Os filhotes foram para fora do ninho. Então imagina um Éden. Adão e Eva são filhotes. E eles foram tirados do ninho. Veja que o Mashiach, o Messias hoje, ele está no ninho. Vocês entenderam isso? Gente, e como que eu conseguiria negar que Yeshua é o Messias? Com tudo isso que vocês estão ouvindo e o que a gente nem conseguiu entrar, né? Porque eu tinha outras coisas para falar. Eu tinha outras coisas aqui para ler para vocês, olha aqui. Mas não vai dar tempo. A gente faz uma outra hora. Só para vocês verem que a gente pode conversar com um judeu, né? É óbvio que isso é espiritual, que Israel não consegue enxergar, parte de Israel, na verdade, não consegue enxergar por causa de uma obra espiritual, mas muitos hoje, né? Inclusive eu creio que dentre vocês tem muitos israelitas que nem sabem sua identidade ainda, têm identidades ocultas, escondidas. Pois é, Camila, mas essas pessoas que estão fazendo uma suposta techuvá, que não é techuvá nada, né? E que estão negando Jesus como Messias, Yeshua como Messias, essas pessoas não conhecem as Escrituras. O que elas conhecem é o judaísmo. E é um judaísmo moderno. Judaísmo moderno. E eu vou dizer sinceramente a vocês, meus amigos, amo os judeus, amo de todo o coração, sou apaixonado por esse povo. Tenho descendência, né, de Israel. Aqui em Portugal consegui correr atrás disso, de ver isso mais de perto, essa minha ascendência. Acredito que muitos de vocês, se vocês lerem aí Anita Novinsky e pesquisarem sobre a história de Israel que foi espalhada pelo mundo, muitos de vocês são descendentes de Israel, mas tanto o judaísmo hoje quanto o cristianismo, na sua forma de ensinar as escrituras, são muito falhos. Veja que as duas alianças, né, a renovação da aliança, que houve uma primeira aliança e depois foi renovada a aliança. Veja que um povo é agarrado a uma aliança e não aceita a outra, não aceita o Messias, e o outro rejeita a lei. Então você tem uma dualidade nisso, você tem os dois filhos ali da parábola proposta por Yeshua, o filho pródigo e o filho que ficou em casa, um filho que se envolveu com prostituição, com porco, com a quebra da lei, né? E o outro que ficou em casa que não aceitava o irmão que chegou, né? Que não aceitava que o pai matou um animal, né? Que fez um sacrifício para o outro irmão que chegou. Então, você tem muitas revelações nisso. Na Escritura você tem muitas revelações. Mas quando Deus cega, né? E a Bíblia diz que Deus cegou para um tempo e para um propósito. Romanos capítulo 11 explica sobre isso. A gente também não pode julgar. Mas por que eu estou passando esse conhecimento para vocês? Para vocês poderem discutir com essas pessoas, né?
poder pregar, anunciar a salvação. Eu tenho certeza que aqueles que Deus quer, que os olhos se abram hoje, os olhos irão se abrir. Né? Não foi à toa que Paulo ficou por 3 dias, com os olhos fechados. Esses 3 dias falar a respeito de Israel. Perseguia o Messias, perseguia o povo do Messias, e depois de 3 dias ele foi curado. Lembra que ele é da tribo de Benjamim, portanto ele é judeu, né, do reino de Judá, e, e isso aconteceu. Né? Eu não acho, Camila, eu tenho certeza que foi uma punição, né? Deuteronômio, capítulo de número 4, fala sobre isso. Veja só, diz que Israel entraria em idolatria. Vou ler aqui para Camila e a gente vai encerrar, tá, gente? Deus abençoe vocês. Ó, Deus está falando para Israel aqui. Lá, ó, Yahvé vos dispersará entre todos os povos e restará apenas um pequeno número de pessoas, no meio de muitas nações, para onde o Senhor vos conduzirá. Veja os passarinhos sendo tirados do ninho. Lá servireis a Deus feito por mãos humanas, de madeira, de pedra, que não tem qualquer capacidade, não podem ver, ouvir, comer, sentir. De lá vocês procurarão Yahvé, e o encontrarás se o buscares de todo o teu coração e com toda a tua alma. Então narra esses 2 momentos. A gente não pode julgar os cristãos, alguns cristãos que estão cegos hoje, né? Principalmente a gente vê aí o catolicismo, o pessoal adorando imagem, cumprindo esse texto aqui, ó. Mas muita gente, não estou falando que todos vão ser salvos, mas muita gente que está lá, e muitos de vocês já estiveram lá no passado, né? E eu vejo um povo apontando o dedo e julgando, e a gente não pode fazer isso, nem com os judeus que não creem no Messias, e nem com os cristãos que muitos, não todos, tá, gente? Mas muitos, e não todos os judeus, também não vou generalizar, estão nesse texto aqui. E olha só, o ponto alto desse retorno é quando estiver sofrendo as aflições. Então, no final dos tempos, que é o nosso caso, nós estamos fazendo o quê? No final do tempo, voltando ao Senhor, aprendendo a cumprir os mandamentos, obedecer a palavra do Senhor. Por quê? O Senhor Deus é misericordioso, Ele não te abandonará, nem destruirá, nem desprezará a aliança que jurou e firmou com os teus pais. Amém, gente? Gente,